A distância entre dois pontos, tá? A gente vai trabalhar com essa parte da matemática, que é uma continuação do que a gente já viu na última aula, tá bom? Eu vou relembrar primeiro rapidinho aqui o que a gente já trabalhou para ficar mais fácil, tá? Bom, na última aula a gente já viu sobre o plano cartesiano, né? A gente já viu que existem aquelas duas retas, né? A reta do x, a reta do y, e essas duas retas é o objeto, é o elemento matemático que a gente está usando para entender melhor essa matéria. Tá? A gente também já viu que no plano cartesiano é marcado um par ordenado. E esse par ordenado ele usa dois números, um número do x e um número do y. E usando esses dois números você consegue criar um ponto. E aí esse ponto ele vai te ajudar a criar também uma reta. Tá? E aí quando você consegue colocar esses três elementos aqui, trabalhar com esses três elementos aqui da forma correta, a gente tem algo parecido com isso. Tá? Eu tenho aqui o meu plano cartesiano, ó, o x e o y ali. Tá? Lembra que ele tem os números positivos, números negativos. Aqui tem um ponto, é um par ordenado. Tá? Esse par ordenado aqui, qual ele é? Tá? Olha lá, ele é o zero, ó, o zero do x, tá? E ele é o 2 do y. Então esse ponto aqui, esse par ordenado é 0 e 2. Tá? Esse é o ponto A. Lembra que o ponto também é com uma letra maiúscula que a gente escreve. Tá? E esse outro ponto aqui também é um par ordenado. Tá? Ele está usando o 2 do x e ele está usando o 4 do y. Então esse outro aqui é um par ordenado que está sendo representado pela letra B. Tá? E a reta, né, essa reta aqui que está passando, percebe que ela passa no ponto B, passa no ponto A também, né? Então a reta ela vai surgir quando eu tenho pelo menos dois pontos, tá? 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Aí a gente começa a criar as nossas retas, tá? Com várias retas a gente cria as figuras, isso eu já falei na última aula também. Só que aqui a gente vai trabalhar com uma coisinha que já está aqui, tá? Eu só não apresentei isso na última aula, porque era um outro raciocínio, mas a gente vai entender melhor o que tem aqui que dá ainda para a gente evoluir o nosso entendimento sobre essa parte da matéria, tá? Então vamos lá. O que a gente vai trabalhar nessa aula? A gente vai trabalhar com a distância entre dois pontos, tá? Naquela figura anterior tinha um ponto A, tinha um ponto B e para conectar um ponto no outro, existia uma distância, né? A reta, ela marcava uma distância. Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer, tá? Aqui eu coloquei um modelo um pouco mais simples, tá? Também coloquei outros pontos, tá? O ponto A está aqui, tá usando o 1 e 1, certo? O ponto B está aqui, está usando o 4 e o 4, tá? Mudei um pouco aqui a cara, mas o que eu quero destacar para vocês é a distância. Desse ponto até esse ponto, do ponto A até o ponto B, essa reta aqui, ela representa uma distância. E eu consigo calcular essa distância, eu consigo saber qual é a medida que eu tenho ali escondida. Tá? É isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Bom, como que eu calculo, né? Como é que essa distância entre dois pontos vai surgir e vai ser calculada? Bom, primeiro, sempre que você vê na sua figura que existem dois pontos, esses dois pontos eles vão sempre te dar uma distância, tá? Então, por isso que a gente fala que é uma distância entre dois pontos, porque com dois pontos eu já tenho uma distância e eu já consigo realizar o cálculo. E qual é o cálculo? É esse daqui, tá bom? O nosso cálculo ele vai usar o raciocínio que é do Pitágoras, tá? Eu vou depois mostrar onde que está esse raciocínio do Pitágoras aqui, mas a gente vai conseguir enxergar essa fórmula para montar a nossa figura e a nossa distância. Tá? Falei do Pitágoras porque se você puxar aqui uma reta, tá? Se você fazer aqui uma reta até encostar aqui, eu vou ter um triângulo. E é um triângulo do Pitágoras, um triângulo pitagórico. Tá? E o que eu estou procurando nesse triângulo é a hipotenusa. Então esse cálculo aqui da distância é o cálculo da hipotenusa, é o cálculo dessa medida do A até o B. Tá? O que eu preciso para calcular essa medida? Eu preciso dos valores do A, do par ordenado do A, e eu preciso do par ordenado do B, tá? Por isso que, olha, tem o XB, tem o YB, tem o XA, né? Aqui ficou grandão, mas ele tem que ficar pequenininho aqui, tá? O XA e o YA, tá? O A aqui também ficou grandão, mas ele é pequenininho. Para mostrar que tem os valores do ponto A, os valores do ponto B, e eu vou usar esses valores para conseguir calcular, tá? Então a formulinha é essa, ó, a distância de AB, que é igual a raiz quadrada, aí tem uma raiz bem grandona aqui, né? E aí tem duas partes. Uma é o xb menos xa. Essa continha ela está elevada ao quadrado, né? Percebe que ela está entre parênteses, tá? E eu vou somar essa conta com essa outra conta aqui, ó, yb
menos YA. Tá? Essa conta também está elevada ao quadrado, ela também está entre parênteses aqui. Tá? Parece complicado olhando assim, mas ela não é. Vamos ver nos exemplos para ficar mais fácil. Tá? Bom, vamos calcular a distância entre A e B dessa figura. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o ponto A, tenho o ponto B, certo? Eu consigo olhar nela e perceber onde que estão as minhas coordenadas, tá? Qual é o meu par ordenado do A e do B. Então, o par ordenado do A é o 1 e 1, certo? Olha aqui, ó, 1 do X e 1 do Y, ok? E o par ordenado do B é o 4 e 5, 4 do X e 5 do Y. Lembra que o Y é esse que está em pé e o X é esse que está deitado, ok? Então, os pontos aqui, os valores do A, 1 e 1, e os valores do B, 4 e 5, tá bom? A gente vai ter que usar a fórmula, tá? E aí nessa fórmula a gente vai substituir os nossos valores. Então eu vou substituir quem, né? Vou substituir os valores do X aqui dentro e vou substituir os valores do Y aqui dentro, tá? O resto não tem que fazer nada porque não tem como fazer nada nesse momento. Então vou substituir, olha lá, quem é o X do B, né? O X do B é o 4. Quem é o X do A? O X do A é o 1. Então vai ficar 4 menos 1 ao quadrado, tá? Aqui do outro lado, o Y do B, quem ele é? O Y do B é o 5. Menos o Y do A. O Y do A também vale 1. Né? Então vai ficar 5 menos 1 também ao quadrado. Então percebe que a fórmula aqui ela vai ficar com a mesma aparência. Só que no lugar do X e no lugar do Y vão aparecer os números que a gente já vai conseguir ver desde o começo. Tá? Bom, agora o que eu tenho que resolver? Eu vou resolver dentro de cada parênteses. Essa continha que está aqui de menos, né, de subtração, é a que eu vou resolver primeiro. Então vou resolver o 4 menos 1 e também vou resolver o 5 menos 1. Então vai ficar assim, ó. Olha lá. 3, né? 4 menos 1, 3, então está 3 ao quadrado. 5 menos 1, 4, então está 4 ao quadrado. Olha como é que ela já deu uma diminuída, né? Ela parecia muito esquisita no começo, mas agora já está com uma cara mais tranquila. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar e resolver a potência. Então, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, né? Dá para resolver fácil, tá boado aí, tranquilo. Aqui o 4 ao quadrado, 4 vezes 4, mesma coisa. Então é só resolver a potência aqui que a gente já vai estar quase no final. Vamos lá, olha lá. 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3 é 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então agora eu tenho aqui uma conta, ó, 9 mais 16. Né? Esse sinalzinho de mais que veio lá do começo está aqui agora para a gente fazer. Então 9 mais 16, 25. E agora eu tenho a raiz quadrada de 25. Então a raiz quadrada de 25 eu consigo resolver. É uma raiz quadrada que dá certo, né? Uma raiz quadrada exata. Ela dá 5. Então o que eu percebo aqui? Que a distância de A até B é de 5 unidades. Tá? Esse U, que está aqui no cantinho que eu coloquei, representa unidades. Quer dizer que desse ponto A até esse ponto B, aqui mede 5 unidades. Tá bom? Então, esse é o primeiro exemplo que eu coloquei. Vamos ver mais um aqui. Ó. Também eu vou procurar a distância de A e B. Mudei um pouco a figura, né? Ela está um pouquinho diferente agora. O ponto A está aqui embaixo ainda, o B está lá em cima. Tá? E vamos marcar os pares ordenados. Né? O ponto A tem o 1 do X e o 2 do Y. Olha lá, 1 e 2. Tá? O ponto B tem o 9 do X e tem o 8 do Y. Então tá lá 9 e 8. Lembra que sempre vem primeiro o valor do X e depois o valor do Y. Assim, tem que marcar nessa ordem para a gente poder fazer a nossa continha funcionar certinho. Tá? Então vou trocar o valor do X aqui nessa primeira parte e também vou trocar o valor do Y. Então ó, o X do B é o 9, então ficou 9. O X do A é o 1, então ficou 1. O Y do B ele é o 8, então aqui ficou 8. E o Y do A é o 2, então ficou 2. Então os números que estão aqui eu troquei, coloquei cada um no seu lugar. Tá? Por isso que é importante colocar, saber onde vai entrar cada número. Senão você olha aqui, aonde vai esse 1? Ah, vou colocar em qualquer lugar. Não é assim, né? Ele tem o lugar certo de aparecer. Tá bom? Então, agora eu vou resolver aqui, ó, 9 menos 1 e 8 menos 2. Tá? Olha lá, o 9 menos 1 virou 8, o 8 menos 2 virou 6. Aí a conta vai diminuindo, a conta vai ficando mais simples. Né? Agora eu tenho 8 ao quadrado e eu tenho 6 ao quadrado para resolver. O 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. O 6 ao quadrado, 6 vezes 6. Então,
resolvido aqui as potências, agora falta a adição, tá? 64 mais 36 é 100, né? Então a gente juntando aqui esses dois valores, vai chegar no 100, e a raiz quadrada de 100 é uma raiz exata, é uma raiz que eu consigo calcular. O quadrado de 100 é 10, né? Então eu tenho ali que a distância do A até o B é de 10 unidades. Então toda essa parte aqui que eu tenho é uma distância que mede 10 unidades. Ok, pessoal? Então atenção na hora de marcar aqui os nossos pares ordenados, né? O x e o y no lugar correto, para você não confundir e não errar na hora de montar a continha. Ela até parece muito complicada no começo, mas substituindo e fazendo passo a passo com calma, ela vai tranquilo. Beleza? Até mais, pessoal!